Agora, o judaísmo, segunda religião que nós vamos enfatizar nesse curso, judaísmo muito mais grande do que o zoroastrismo, porém, na verdade, é uma religião pequena hoje em dia. Os aderentes hoje só tem entre 14,5 milhões e 17,4 milhões. Então, comparado com 2,2 bilhões de, entre aspas, cristãos, o judaísmo é uma religião muito, muito pequena. Isso não quer dizer que o Velho Testamento, que é o livro deles, chamado por eles o Tanakh, não tem influência no mundo. Na verdade, o Velho Testamento tem muita influência no mundo. Mas eles, como uma religião, hoje, e falando especificamente da religião, não tem. E, interessantemente, Deus falou que Israel é a menina do olho dele. Ele promete fazer certas coisas através de Israel. E ainda que Israel perdesse basicamente tudo, templo e tudo, o israelense hoje, judeu, ele é um povo interessante, povo muito intelectual, muito sucedido, muitos cientistas, empresários são judeus, são muitos. O número é grande, não é uma coisa, quando você compara com o número de judeus que vivem no mundo, é um número muito alto, que para mim mostra que Deus está envolvido ainda no povo israelense, ainda que o povo esteja em rebelião contra o Messias até hoje. Enfim, 43% dos judeus estão em Israel, 43% estão nos Estados Unidos e no Canadá, e o restante na Europa e também na América Latina, na Ásia, na África e na Austrália, ok? Porque nós sabemos que no ano 70, Roma invadiu a terra deles e eles foram espalhados e voltaram para a terra deles, ou começaram a voltar mais ou menos em 1948, quando eles ganharam de volta a terra deles. Então, muitos judeus não voltaram até hoje, tem muitos em Nova York e outros lugares, né? Vamos ver, eu coloquei aqui coisas sobre o fundador, datas importantes. Quem é o fundador do judaísmo? Bom, precisamos dividir, porque quando eu digo judaísmo, eu não estou falando sobre o que Deus deu para Moisés, ok? Por exemplo, a fé cristã não é uma seita que saiu do judaísmo como nós entendemos o judaísmo hoje. A fé cristã é o cumprimento das profecias do Velho Testamento que os judeus tinham. O judaísmo hoje é algo diferente. Eles ainda usam o Velho Testamento, chamado, como eu falei, o Tanakh, mas é uma mutação disso, porque eles dizem que tem a lei oral, que é a interpretação da Bíblia deles, que também tem a mesma autoridade. Deus deu isso para Moisés. Então, eles têm um monte de tradição, de histórias, de interpretações que são tão grandes que acabam afastando o povo israelita, ou israelense, do próprio Antigo Testamento. Então, enquanto a gente está lendo os escritos deles na Bíblia, muitas vezes eles nem sabem. Por exemplo, alguém pode me dizer qual capítulo da Bíblia
até hoje, os judeus do Velho Testamento, o próprio livro deles, eles não querem e não vão ler na sinagoga. Qual capítulo? Isso mesmo, Isaías 53. Porque é tão claro o capítulo, enfatiza perfeitamente a crucificação de Cristo, de Jesus, que eles não querem nem ler. Você pode ir para certos lugares onde tem um bom número de judeus que estudam com os rabis deles nas sinagogas, e você pode ler Isaías 53 e falar, olha, de quem eu estou lendo? E se eles não sabem que você está lendo do livro de Isaías, eles vão falar, olha, parece que está falando de Jesus, dos crentes. E você fala, eu estou lendo da sua Bíblia, Isaías 53, e eles ficam assim, não, sério? E você pode mostrar, olha, mas está aqui. Mas eu nunca vi isso. Uma coisa interessante, o que aconteceu? Mais ou menos 2000 anos antes do nascimento de Jesus, ok? Ou seja, 4.000 anos atrás, 1996 AC, nasceu Abraão. Deus escolheu esse homem não tinha a Bíblia, não tinha nem o livro de Gênesis, porque foi Moisés depois que escreveu o livro de Gênesis. Abraão morava no lugar hoje chamado o Irã, e Deus escolheu ele. Eu acredito que a família dele era um povo politeísta, porque você vê certas coisas depois para dar a ideia que o povo que ele, vamos dizer, largou quando ele foi para a terra chamada Canaã, era um povo politeísta, então tinha vários deuses. Como que Deus conversou com Abraão, eu não sei. Mas eu sei que Deus desenvolveu o conhecimento de Abraão durante esse tempo. E Abraão tinha fé, isso que nós sabemos. Ele acreditou no que Deus estava mostrando para ele. Ele não saiu sozinho, ele foi com a esposa dele, ele foi com o sobrinho dele, ele foi com alguns outros parentes. Mas ele chegou num lugar, antes de entrar na terra prometida, e os parentes dele faleceram, Mas ele entrou na terra com o sobrinho Ló, com a esposa Sara, E eles tinham outros nomes, acabaram mudando os nomes. Ele tinha um filho chamado Isaac, depois Jacó tinha os 12 filhos. E você vê que o povo estava meio assim, tendo crença em Deus, que tinha o nome Jeová, ou Yahweh, dependendo da sua forma de pronunciar. A gente não sabe, na verdade, como pronunciar certo. Mas o povo ficava voltando para os deuses dos outros. Inclusive Jacó, o neto dele, falou para as esposas deles, vocês vão largar esses ídolos que vocês têm, nós vamos nos santificar, porque Deus vai fazer algo conosco. Então, enquanto eles tinham crença em Deus, o Deus da Bíblia, Jeová, eles eram politeístas. Você vê isso? É incrível. Então, enquanto Deus estava estabelecendo o monoteísmo, existe um Deus só, sou eu, eles estavam ainda com ídolos, levando ídolos e tudo, colocando na prateleira em casa, vamos dizer, não sei, e tendo um tipo de politeísmo. Deus permitiu que o povo descesse para o Egito, isso nos dias de José. O último filho, na verdade não era o último filho, tinha Benjamim também, mas de Jacó. Passou bastante tempo lá, o povo cresceu no Egito. O Egito era um povo também politeísta. Tinha pelo menos 10 deuses, porque nós entendemos que as 10 pragas que Deus enviou para eliminar os grilhões do Egito, prendendo o povo israelita ou hebraico, eram contra os deuses do Egito. Você pode comparar os deuses do Egito com essas pragas, é algo interessante. Enfim,
Deus usou um homem para tirar Israel do Egito. Qual era o nome dele? Moisés. Moisés levou o povo pelo Mar Vermelho, entrou naquela península que tinha o Monte Sinai e eu acho que também no Horebe também. E ali Deus estabeleceu a aliança com esse povo, dizendo: vocês serão meu povo, eu vou ser seu Deus. E esse é um povo ainda sem terra. Deus tinha prometido para Abraão: eu vou dar essa terra Canaã para você, mas antes sua descendência vai para o Egito, vai voltar. E aconteceu. Moisés recebeu a lei com 613 mandamentos, recebeu uma visão do módulo do tabernáculo, que era o lugar para adorar a Deus, um tipo de barraca grande para o povo adorar a Deus, e o povo recebeu isso. Nós sabemos que o povo entrou na terra, venceu os inimigos e ainda ficava com politeísmo. Ainda você vê vários falsos deuses, o povo até sacrificando seus próprios filhos no fogo para adorar esses falsos deuses. O povo acabou crescendo mesmo assim. Tinha reis, inclusive Davi, que venceu um monte de inimigos, mas até Davi e o filho dele não eliminaram tudo, e Salomão, o filho dele, acabou adotando falsos deuses de novo, de uma forma bem grande. O politeísmo então em Israel era uma coisa comum. O povo tinha enoteísmo, enfatizando Jeová, mas voltando para esses outros e tudo. Coisa triste. Deus ficou falando: olha, se vocês não desistiram, se vocês não pararam de adorar esses falsos deuses, essa idolatria, etc., eu vou mandar inimigos que vão levar vocês. E aconteceu 2 vezes. A primeira vez levou 10 tribos, chamado Israel, levou para a Síria, e no ano 722 AC. Esse povo nunca voltou. Esse povo muito pecaminoso nunca voltou. Mas para Deus proteger as promessas dele, ele deixou a Babilônia entrar em Judá antes de perder o remanescente, e levou cativo Judá para a Babilônia. Quando isso aconteceu, criou uma purificação da religião dos judeus. E o Zoroastra, Ciro da Pérsia, ele invadiu, ele disse, segundo as profecias, ele ia fazer isso: Israel pode voltar, pode construir seu templo em Jerusalém de novo, pode adorar o Deus deles, porque o Deus deles conversou comigo. Nem todo mundo quis voltar. Muitos judeus aprenderam o aramaico, a língua de lá, quiseram ficar na Pérsia e ficaram. Somente os mais zelosos, somente aqueles que querem realmente adorar a Deus de acordo com a Bíblia, decidiram voltar. E voltaram. Com esse evento, nós notamos como o povo judaico mudou. Não era mais politeísta. Mudou. Isso nunca aconteceu. O povo judaico nunca voltou a adorar ídolos depois disso. Você pode ler, veja comigo, por favor, Neemias 8, versículo 8. Diz aqui: e leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E eu não vou ler o resto, vocês podem ler aqui, mas o que tinha acontecido é o seguinte: o povo passou bastante tempo na Babilônia. Quando voltou,
muita gente falava aramaico, que era uma mistura da língua hebraica com a língua dos caldeus ou dos babilônicos. Então, quando Esdras e os outros estavam lendo a Bíblia, o povo que voltou não entendeu. Era necessário, muito importante esse detalhe, Esdras e os sacerdotes explicar o sentido da Bíblia. A única coisa que o povo tinha era a Bíblia. Perderam o templo, a cidade foi destruída, a cidade de Jerusalém. Eles não tinham nada, só a Bíblia. E quando eles estavam explicando a Bíblia, o povo começou a chorar, vendo que eles tinham perdido. O povo começou a valorizar a Bíblia, enfatizar a Bíblia. Mas voltando para as leis, o povo percebeu, mas como que você interpreta essas coisas? E ao longo do tempo surgiu grupos como, por exemplo, os fariseus. E eles escreviam várias interpretações rabínicas da lei. Tantas coisas foram escritas, é incrível o número de coisas, tradições, invenções, histórias para interpretar a Bíblia. E as pessoas falavam que essas interpretações eram a lei oral que Deus tinha dado para Moisés e tem o valor e a autoridade da própria Bíblia. Tinha tanta coisa que, na verdade, em vez de interpretar a Bíblia, acabou afastando o povo da Bíblia, de tal forma que quando o Messias chegou, Jesus Cristo, o povo nem reconheceu ele de acordo com as profecias, porque o povo tinha se afastado tanto da Bíblia, acreditando em tantas coisas, tradições, etc., escrito por esses rabis. Então Jesus apareceu, cumprindo as profecias do nascimento, da vida, dos milagres, das pregações, das parábolas e tudo, e o povo não reconheceu e falou: esse não é o nosso Messias, vamos matá-lo. E crucificaram Jesus. Mas ele era o Messias. Ele era. E rejeitando o Messias, não tinha mais uso para o templo que eles construíram e reconstruíram de novo nos tempos de Jesus através da liderança de Herodes, o rei romano, que no ano 70 Deus permitiu Roma entrar e devastar o lugar inteiro, derrubando o templo. Eles perderam. Aparentemente, ao longo do tempo, o povo decidiu: nós não precisamos seguir todos os 613 mandamentos hoje. Nós precisamos seguir somente 369 mandamentos. Os outros nós não precisamos porque nós não temos o templo. Provavelmente, quando Israel voltar a ter o templo de novo, vão tentar restabelecer todos os mandamentos. Mas hoje somente 369. Também eles precisavam ficar reinterpretando a lei, porque não adianta tentar seguir tudo, porque nem tem o templo. E por bastante tempo, até 1948, nem tinha Israel, porque o povo ficou espalhado. Então havia várias discussões e tudo, e de uma forma alegórica, eles começaram a interpretar a lei. Inclusive, eu sei que certos judeus, para expiar o pecado, pegam uma galinha viva e vão fazer assim em cima da cabeça da pessoa, e com a galinha o pecado da pessoa está sendo expiado. De onde o povo pegou isso? O povo que enfatiza a Torá, que é a lei deles. Não da Bíblia, não está na Bíblia, mas eles inventaram isso para poderem seguir a religião sem seguir a religião. Porque eles não querem abandonar tudo, mas não tem como interpretar de uma forma literal, porque eles rejeitaram o Messias. 119 anos depois da destruição do templo, o Rabi Judá Hanassi, desculpe se eu não estou pronunciando certo, escreveu algo chamado a Mishnah.
essa lei oral que serve para interpretar a lei. Moisés é considerado o maior profeta, mas para não abandonar o Mishnah, é ensinado que esses ensinos foram também dados por Moisés ao povo. Os judeus na Babilônia e os judeus em Jerusalém entravam em debate sobre o Mishnah nos próximos 4 séculos. Isso formou 2 livros, o Talmud Yerushalmi e o Talmud Bavli. Com o tempo, a diáspora é a palavra para o povo espalhado, porque lembra, ficou espalhado por Roma. Dividiu em vários movimentos diferentes. Alguns enfatizam principalmente crenças sobre Deus, outros enfatizam a obediência à lei de Deus. Além disso, existe uma obra chamada Responsa, e essa obra é uma obra escrita, também é chamado Shelot ou Teshuvot, que tem muita autoridade, sendo as respostas dos rabis a várias perguntas. Ok? Então, para resumir, o judaísmo hoje não é simplesmente o Velho Testamento rejeitando Jesus. É o Velho Testamento reinterpretado por vários outros escritos ao longo do tempo. Por exemplo, existe um escrito dos judeus para explicar como havia gigantes depois do dilúvio. Porque lembra, havia gigantes antes do dilúvio. Eles falam que Og, que era um gigante depois do dilúvio, ele existia antes do dilúvio. Essa é uma história deles. Ele ficava em cima da arca de Noé. Em cima, ele estava lá, surfando, sabe? Não, surfando não, mas... E falam que Noé furou um furinho e passava comida para Og em cima da arca, para ele sobreviver durante o dilúvio. E depois ele sobrevivendo, ele faz parte dos que reproduziram os gigantes depois do dilúvio. E essa não é a única história, há muitas outras histórias que eles usam. E o que eu percebi entre os judeus, e eu não estou aqui para criticar nenhum judeu, na verdade eu oro a que Deus salve os judeus e traga paz para Jerusalém. Mas parece que eles precisam ter uma resposta para tudo. Na verdade, eles falam que se você não conseguir discordar das suas próprias crenças, você não serve como um estudioso ou rabi. Você vai poder mostrar que o que você ensina é errado para você poder ensinar bem o que eles acreditam. Então eles procuram todo tipo de argumento, é só que vai tão além que eles acabam passando todo o tempo com coisas que nem prestam, que eles acabam esquecendo da própria Bíblia. Há muito mais que eu posso dizer, mas hoje há 3 movimentos principais. Há mais do que isso, mas 3 movimentos principais entre os judeus hoje. Primeiro é o movimento ortodoxo. Eles acreditam na Torá de Moisés, que são os 5 livros da lei de Moisés, e a Mishnah, que é essa interpretação. Acreditam, o ortodoxo, que essas 2 coisas vieram de Deus. Ele passou para Moisés. Segundo grupo é o grupo conservador. Por exemplo, Ben Shapiro, ele faz parte desse grupo. Eles acreditam que as mudanças na história do mundo afetam a interpretação dos escritos judaicos. Então, a cultura, a história vão mudando a interpretação. O terceiro grupo é o grupo reformado. Eles dizem que cada pessoa é responsável pelas suas escolhas e liberdade, e há uma orientação progressiva na questão da política. Eu estava assistindo um judeu hoje. Ele é um judeu conservador, não ortodoxo, mas conservador. Eu estava querendo só ver o que ele crê, muito influente,
se eu não me engano, ele mora na Califórnia, nos Estados Unidos. Mas quando alguém perguntou para ele, quem é Deus? Ele falou, eu enfatizo mais a piedade do que Deus. Para mim não é importante quem é Deus, ou como que é Deus. O que é importante é como você vive. E ele é um rabi de uma grande sinagoga, ou sinagoga grande, nos Estados Unidos. E pessoas falam que ele faz parte dos rabis mais influentes no mundo hoje. Mas foi tão interessante como ele falava muita coisa, bem eloquente e tudo. Esqueci do nome dele. Mas para ele Deus, não sei, uma ideia bem vaga, nebulosa, difícil de entender. E eu achei muito interessante isso. Ouvir ele falar o que ele falava. Os judeus acreditam que existe um Deus só, monoteísmo. Mas como todas as outras falsas religiões, eles acreditam que a salvação é pelas obras. Isso até contra a própria Bíblia deles. Olha, eles passaram para nós o Velho Testamento, certo? Veja o que a Bíblia diz aqui em Gênesis 15, por favor. Gênesis 15. Diz o seguinte, aqui em Gênesis 15, 6. Falando de Abraão, creio ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Então aqui a Bíblia não diz por seguir a lei, por ser bonzinho, Abraão era justo. Não, Deus imputou-lhe justiça por crer. Então a própria Bíblia deles, o Velho Testamento, claro, eles não chamam do Velho Testamento, mas diz que ele foi salvo por crer ou pela fé. Porque eles não conseguem enxergar isso? Um coração endurecido, a Bíblia fala que tem véu no coração, não conseguem enxergar essa verdade, principalmente acreditando tanta tradição desses rabis e não conseguem ver. É uma coisa triste, mas é uma realidade. Eles têm uma variedade de crenças por causa dos vários movimentos e hoje eles não acreditam muito na conversão para o judaísmo. Eles não são missionários, não são. E o número deles, claro, é muito menor. E sempre tem rabis falando que esse último século de ter judeus, eles vão sumir. Não, eles não vão sumir, porque as profecias falam que não vão sumir. Na verdade, durante a tribulação, 144 mil judeus, virgens, homens, vão receber Jesus. E Deus vai trazer um grande avivamento durante a tribulação entre os judeus. Algo incrível que vai acontecer. Na apostila, o símbolo deles é essa estrela aqui, que tem 6 pontas aqui. Ninguém sabe de onde veio esse símbolo. Pessoas gostam de falar coisas sobre o significado, mas ninguém sabe de onde veio, nem os rabis falam que sabem de onde veio. E tem outras religiões que têm o mesmo símbolo, inclusive há um povo, se eu não me engano, no Peru, que usa o mesmo símbolo. Não sei o porquê, mas usa o mesmo símbolo. Não confunda esse símbolo com o símbolo do santanismo, que é de 5 pontas, é uma estrela invertida, que tem a ver com Baphomet, esse bode e tudo daquela religião horrível, né? Não, mas esse é o símbolo deles. Eles têm algumas outras coisas, mas eles falam, o foco não deve ser essa estrela, o foco deve ser a Torá, ou seja, a lei de Moisés e a nossa obediência. Eles falam, eles também falam, eles não são contra a ideia de um gentio ser salvo, né? Mas eles enfatizam que eles são um povo escolhido, e eles são mesmo. Infelizmente tem uns outros erros. Para terminar, a influência deles hoje na questão da religião é pouca.
Porém, a influência do Velho Testamento no mundo é imenso. E nós não queremos negar isso. A Bíblia é um livro muito influente, mas o Velho Testamento tem sua influência no mundo, na verdade, por meio dos crentes, dos salvos da igreja, não por causa dos judeus modernos.